Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de live que é as lives de imersão em exercício e diabetes. Eu sou Roberto Doro, sou especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E eu ajudo, né, o profissional da educação física aí a adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício, né, desde a anamnese aí até a prescrição com total segurança. Hoje, né, na live de hoje, a gente vai abordar um pouquinho a questão do HIIT. Né? O HIIT é algo que a gente vê aí bastante sendo aplicado, né, no pessoal e é uma pergunta que ela é frequente, né? Assim, o HIIT eu posso usar no meu aluno com diabetes? Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então eu acho que primeiro o seguinte, primeira coisa que a gente tem que entender, né? O HIIT ele é bastante aceito porque ele é um treino, né? Hoje, qual é o grande problema que as pessoas têm, independente de ter diabetes aí ou não, todos nós temos, é a questão relacionada à administração do tempo. Então, tudo que o pessoal faz sempre é um desafio em relação ao tempo que a gente tem para resolver. E o HIIT, na verdade, ele vem com uma proposta que ela é interessante, porque é um curto espaço de tempo você consegue fazer um treino aí com alta intensidade, gastar, né, bastante energia, então ele é bom para. Existem protocolos aí que têm mostrado já em vários trabalhos publicados que ele funciona bem para emagrecimento, outros, né, com intensidades maiores aí relacionado ao aumento no consumo de oxigênio, a tolerância do indivíduo, né, a esforços maiores, então tudo isso é bacana. Além disso, o treinamento contínuo, a gente sabe de maneira aeróbica, ele é importante, principalmente para problemas, né, para diminuição aí de riscos cardiovasculares, para aumentar a resistência realmente do indivíduo, só que a gente sabe que também existe a chatice de tudo isso, né? Você ficar lá correndo por uma hora e pouco, é realmente para quem gosta de verdade. E como a maioria das pessoas vem aí fazendo o trabalho, né? O HIIT como parte do treinamento, então ele é bastante aceito. Só que o detalhe é, qual a característica que a gente tem aí do HIIT? O HIIT a gente tem essa ideia, a ideia né, de um treino intervalado com alta intensidade, aonde, já que é intervalado, você vai ter um tempo de estímulo, um tempo de recuperação, que dependendo do protocolo, ele pode ser com uma recuperação passiva, quer dizer, o indivíduo vai ficar ali parado por um período, ou então com uma recuperação ativa, quer dizer, continue em movimento numa intensidade menor. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aí, né, do HIIT, né? O HIIT a gente sabe que tem pelo menos 4 tipos de HIIT, que vai depender do estímulo que você está dando, a característica do estímulo. Então, a gente tem aí o HIIT que é chamado de HIIT curto, onde os estímulos eles não ultrapassarão aí 60 segundos. Então, você dá um estímulo ali de 60 segundos, né, em alta intensidade. Existe o HIIT que é chamado de longo, porque você vai dar um estímulo acima de 60 segundos, então cada momento que você der de estímulo ele vai durar mais do que 1 minuto, e um protocolo que tem aí mostrado bastante resultado, né, positivo, principalmente para quem quer perder peso, e isso aí cabe, né, se a gente entender, né, conseguir adaptar isso para o nosso aluno aí com diabetes, é algo interessante porque muitas pessoas com diabetes tipo 2 estão acima do peso. Não é muito comum diabetes tipo 1. Tipo 1 geralmente ele tende a ser mais magro, pela própria faixa etária e também pela própria característica aí da fisiopatologia. Agora, no tipo 2 é muito comum, a pessoa já tem um pouco mais de idade, já está acima do peso, então automaticamente é comum aí esses alunos eles estarem também, né, um dos objetivos seria aí sim a mudança na composição corporal, principalmente diminuindo aí a gordura. E esse protocolo ele tem aí uma característica interessante, porque normalmente você fazendo aí 4 séries, né, com 4 minutos de duração aí, né, o estímulo, e com 3 minutos com recuperação ativa. Então ele tem mostrado aí algo interessante. É o ritmo, você trabalha com intensidade, trabalha de maneira intervalada, com intensidades aí mais altas, mas com um período um pouco maior dentro dessa ideia do HIIT longo, né, estímulos acima de 60 segundos, quer dizer, acima de 1 minuto. Você trabalha ali dando estímulo por 4 minutos e 3 recuperando. Então, é algo que tem mostrado bastante resultados aí em relação, principalmente, para quem quer emagrecer, que para quem tem diabetes tipo 2 também é uma coisa boa, porque vai certamente diminuir a gordura e, consequentemente, vai também diminuir a resistência à ação da insulina. Então, algo interessante.
Existe também, né, o RST, que são os sprints, né, curtos, onde o estímulo ele não ultrapassa aí 7 segundos, então geralmente aí de 3 a 7 segundos, com um tempo aí de recuperação que seja menor do que 4 minutos, normalmente uma recuperação que ela é ativa, quer dizer, o indivíduo vai ficar caminhando, correndo leve, vai depender aí como você está aplicando, se vai aplicando na bicicleta, né, vai pedalar mais leve, então essa característica. E tem também aí o que é chamado de CIT, né, que são os sprints com, com o treino, né, intervalado, né, que é o Sprint Interval Training, aonde você, para cada estímulo, ele vai ser dado com o que a gente chama aí de all-out. O all-out ele está relacionado ao máximo que o indivíduo consegue. Então, para cada momento que ele vai correr, para cada momento que ele vai pedalar, ou está sendo feito, né, em pista, por exemplo, ou mesmo na bicicleta, ou no elíptico, qualquer tipo de modo que a gente esteja aplicando aí o estímulo, ele consequentemente vai ter que, durante aquele período, né, que normalmente aí vai ter uma duração máxima de 30 segundos, o indivíduo tem que fazer no máximo que ele consegue. Então, essa é a característica aí do CIT. E depois vai ter aí 4 minutos de recuperação, que normalmente são usado aí uma recuperação passiva, quer dizer, já que você, por 30 segundos, você vai dar o estímulo maior que você consegue, consequentemente, né, se a gente pensar fisiologicamente, você vai ultrapassar ali limiar 2, vai trabalhar ali bem próximo do consumo máximo de oxigênio e, consequentemente, o esforço extremamente alto por um curto espaço de tempo, e depois a gente precisa realmente aí de um tempo para poder refazer a reserva de creatina, que é a principal fonte de energia, aí vai ser o sistema TPCP nesse momento. Então, consequentemente, precisa aí de um período maior para recuperação. Agora, dentro de todos esses protocolos aí, a gente sabe que a característica do HIIT ele está relacionado a você dar os estímulos em alta intensidade. E como é que a gente faz para adaptar isso aí para o nosso aluno com diabetes? Então, o aluno que tem diabetes, nosso aluno com diabetes, uma pergunta que foi aberta, né? Foi a inicial aí que me levou a fazer essa live. Eu posso prescrever HIIT para o meu aluno com diabetes? Quer dizer, eu já falei sobre a importância da prescrição do exercício para quem tem diabetes, do exercício fazer parte do tratamento de quem tem diabetes. Só que o detalhe é, se a gente pegar isoladamente, quem tem diabetes pode fazer um exercício com alta intensidade? Pode. De primeiro momento, pode. Só que o que é necessário nós, como profissionais de educação física, antes de aplicar um estímulo com alta intensidade aí no nosso aluno com diabetes? Primeiro, levar em consideração os dados que a gente precisa levantar desse indivíduo. Que a gente sabe que o diabetes, apesar de inicialmente ser aí um problema que vai atingir a parte metabólica, dependendo do modo que a pessoa trata, né, quer dizer, se ele tem um bom tratamento ou não, a gente sabe que isso aí muitas vezes acaba aí se associando aí, acaba trazendo para esse indivíduo que inicialmente teve aí o diabetes outras complicações, complicações microvasculares, macrovasculares, complicações de aumento de risco, né, cardiovascular. Então, existem, né, problema cardiovascular, por exemplo, a insuficiência cardíaca é algo que também quem tem diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que não tem um baixo controle metabólico, aumenta aí o risco de insuficiência cardíaca. Então, nessas situações, a gente, no diabetes tipo 1, tem uma associação, às vezes, muito grande com o hipotiroidismo. Então, tudo isso a gente precisa levantar. E a gente vai levantar quando? Na nossa avaliação física. Então, o primeiro detalhe, quando a gente leva em consideração, eu vou prescrever posso prescrever exercício HIIT para quem tem diabetes? Pode, desde que você faça uma avaliação física com uma anamnese que consiga rastrear todos esses fatores de risco. Então, na anamnese de quem tem diabetes, a gente não pode deixar, né, de identificar, primeiro, que tipo de diabetes que a pessoa tem. A gente sabe que existem dois tipos mais frequentes, aí o mais frequente na população é o diabetes tipo 2, que ele inicia com resistência à ação da insulina, até que chega um momento que o sistema não consegue ali produzir mais insulina suficiente para manter a glicemia dentro do padrão de normalidade e, consequentemente, ele tem aí que iniciar o tratamento que inicialmente começa aí com antidiabéticos orais, muitas vezes um tipo de antidiabético oral, daqui a pouco vai associando antidiabéticos orais, e se providência nenhuma for tomada, esse indivíduo também começa aí a usar a insulina também como parte do tratamento.
E no diabetes tipo 1, a gente tem aquele indivíduo que é uma doença autoimune, então o sistema os glóbulos brancos, o nosso sistema de defesa identifica que as células beta-pancreáticas são aí um agente invasor, vão lá e destroem a célula beta-pancreática. Então, o tipo de tratamento que esse indivíduo vai ter desde o momento que ele foi diagnosticado, que muitos com diabetes tipo 1 são diagnosticados em cetoacidose metabólica, né, porque ele não tem insulina, fica aquele monte de glicose no sangue, não entra glicose nas células, não consegue metabolizar a gordura totalmente, porque para isso a gente precisa de uma parte da molécula de glicose, da degradação da molécula de glicose, que é o piruvato, para a via oxidativa. Se começa a produzir uma grande quantidade aí de corpos cetônicos, e essas cetonas vão lá para o sangue, vão deixando o sangue cada vez mais ácido. O sistema tenta equilibrar isso de que maneira? Usando ainda, porque entende assim, não tem glicose no interior das células. E aí acontece o quê? Começa, além de ter o metabolismo ficar desequilibrado, principalmente por diminuir aí o potencial de hidrogênio no sangue, o sangue começa a ficar mais alto, ainda tem a necessidade de tentar fornecer glicose para o sistema. E aí começa a fazer o quê? Gliconeogênese, principalmente aí, de aminoácidos. Por isso que é muito comum uma pessoa com diabetes tipo 1 se identificar rápido pelos sintomas clássicos. O sistema fica em hiperglicemia, não consegue tirar aquela glicose do sangue, começa a acelerar a taxa de filtragem glomerular, começa a fazer muito xixi. Com isso, começa a sentir sede, fica desidratado, aí começa a tomar água direto e entra nesse ciclo vicioso. E enquanto isso, o sistema fica tentando buscar alguma maneira de fornecer glicose, e aí perde também massa magra. Então, é muito rápido o diagnóstico de quem tem diabetes tipo 1. E o tratamento, o único tratamento, é com insulinoterapia, uma insulina basal e uma insulina aí de ação de curta duração, rápida ou ultra rápida. Então, esse é o primeiro detalhe que a gente tem aí com o nosso aluno. E esse aluno com diabetes tipo 1, o que vai influenciar eu aplicar o HIIT para ele? Se a gente pensar em fatores de risco, como eu falei anteriormente, de ter, por exemplo, pressão arterial, ele tem hipertensão arterial, né, tá com pressão alta, isso é pouco comum em quem tem diabetes tipo 1, que são pessoas mais jovens, muitas vezes um indivíduo que está buscando alto rendimento, pô, legal, então eu vou aplicar o treino de alta intensidade para ele. Só que a gente tem que entender que o exercício, de uma maneira generalizada, ele é um exercício que, o exercício físico, ele é hipoglicemiante, porque independente de ter insulina ou não, ele vai captar a glicose do sangue. Então esse é o primeiro detalhe. O segundo, esse indivíduo usando insulina, durante o exercício, nós vamos ter ali o músculo trabalhando, degradando o glicogênio muscular, né, principalmente numa atividade de alta intensidade, é o metabolismo anaeróbio ali que tá gerando, né, ATP para o sistema, degrada rápido ali o glicogênio, começa a captar a glicose do sangue, e junto com isso tem insulina lá circulando também, tirando a glicose do sangue, levando para o músculo, fazendo o fígado formar ali glicogênio hepático e também levando glicose lá para o tecido adiposo. Então, a gente vai ter dois mecanismos de remoção da glicose do sangue, o que muitas vezes leva esse indivíduo a fazer hipoglicemia. Muitos têm se falado, e eu mesmo tenho estudado bastante isso, eu tenho aplicado bastante em mim, nos meus alunos, o exercício com alta intensidade, né, mesmo com o HIIT, ou vou falar da adaptação aí que a gente faz, às vezes com um treino intervalado, a necessidade que existe com o treino em alta intensidade, fisiologicamente o que a gente tem? Se você fala assim, mas mesmo tendo mais insulina lá, o exercício com alta intensidade ele vai tender a aumentar a disponibilidade de glicose no sistema. Isso é verdade, sem dúvida alguma. Só que esse aumento da glicose no sangue, fazendo o exercício aí com alta intensidade, em quem tem diabetes, mesmo diabetes tipo 1, ele vai depender de quais fatores? Primeiro, da intensidade, que vai estar relacionada ao quanto de catecolaminas vão estar na circulação sanguínea, principalmente a adrenalina e a noradrenalina. E aí o que acontece? Quanto mais adrenalina tiver, maior a frequência cardíaca, por conta do esforço, que é uma coisa esperada. Então, se eu estou fazendo uma atividade leve, tem pouca adrenalina, porque minha frequência cardíaca não está tão alta. Se eu estou fazendo exercício com alta intensidade, muita adrenalina. Então, de primeiro momento, vai ter uma grande quantidade de adrenalina. Tendo mais adrenalina, o que naturalmente acontece? Começa a estimular a liberação de glucagon, que é um outro hormônio que é liberado pelo pâncreas
que tem a função totalmente contrária da insulina. A insulina remove a glicose que tem no sangue e leva para os tecidos. O glucagon estimula o fígado a degradar o glicogênio que está ali armazenado, né, a glicose que está armazenada na forma de glicogênio hepático, e essa glicose ela vai chegando no sangue. Então o próprio sistema já controla isso. Mas nós afirmarmos que o indivíduo com diabetes tipo 1 ele vai fazer o exercício, aí eu aplico o treino com alta intensidade e eu vou aumentar a glicemia dele, pode até acontecer. Só que para esse processo acontecer, ele vai demorar um tempo. E aonde eu estou querendo chegar com isso? Que nesse período onde você aquece o indivíduo e coloca ele para fazer um treino, mesmo que seja um treino de alta intensidade, aí seja o HIIT, o que vai acontecer? O músculo dele está trabalhando rápido, está tirando rápido a glicose do sangue, está chegando lá a glucagon, que está fazendo o fígado liberar glicose, só que, num primeiro momento, a gente vai ter uma diminuição na concentração de glicose que está no sangue, para só depois ter o aumento na concentração de glicose. E isso levando em consideração, tirando a ação da insulina. Porque se esse indivíduo, né, nós como profissionais de educação física, a gente precisa avaliar, naquele momento que ele está vindo fazer o exercício, que tipo de insulina ele está usando. Tem pico de ação essa insulina? Se tem, em que momento que foi aplicado? Qual é o tempo que ela vai fazer o pico de ação? Porque se ele chegar para treinar, mesmo que seja um treino com alta intensidade, fazendo o pico de ação da insulina, o risco dele fazer hipoglicemia durante o treino também aumenta. Então, é algo que a gente precisa ficar aí muito atento em relação a isso. Né? Quem tem diabetes tipo 1, não, beleza, eu posso fazer o exercício, porque apesar de eu usar insulina, eu vou conseguir aumentar a glicemia dele. Provavelmente vai. Só que você tem que lembrar que antes de aumentar, ela vai tender a diminuir. Porque a gente depende de respostas hormonais ao exercício. E o hormônio, ele não vai de um momento para o outro encharcar o sangue. Né? Ele vai chegando aos poucos, de acordo com a necessidade do sistema. Então, de primeiro momento que a gente vai ter, começou o exercício, vai ter uma diminuição na glicemia para só depois ter um aumento. Isso você precisa levar em consideração na hora de prescrever, mesmo que seja o HIIT aí para o seu aluno com diabetes tipo 1. Com relação ao diabetes tipo 2, diabetes tipo 2, muitas vezes ele usa lá antidiabéticos orais, e os antidiabéticos orais, a gente sabe que tem aí pelo menos 4 grandes grupos de antidiabéticos orais. Então tem aqueles que são chamados aí de anti-hiperglicemiantes, que são aqueles que não vão deixar a glicemia aumentar, né? Diminuindo muitas vezes aí a formação de glicogênio hepático, né, no fígado. Existem aqueles que vão sensibilizar os receptores de insulina. Existem aqueles que vão fazer o pâncreas produzir mais insulina. Né? E existem aqueles que são glicose dependente ou mesmo inibidor aí da SGLT2, que vai fazer com que o indivíduo perca a glicose na urina, independente de estar em hiperglicemia ou não. Ele vai inibir lá o receptor que faz a reabsorção do sódio e da glicose, e consequentemente ele vai perder a glicose e sódio na urina. Então, a gente precisa, como profissional de educação física, entender que tipo de medicamento que esse indivíduo está usando. Né? E na hora que eu for fazer o exercício com ele, levar isso em consideração também. Porque esse indivíduo que está usando aí antidiabético oral, que são normalmente as sulfas, né, que vão fazer o pâncreas produzir uma quantidade maior aí de insulina, também na hora do exercício vai ter primeiro um momento de diminuição para depois ter um aumento. Outra situação que a gente tem que levar em consideração também, né, com esse aluno aí que tem diabetes, e a gente vai aí prescrever o exercício para ele de uma maneira geral. Hoje a gente está falando aí especificamente do HIIT. O tempo de diagnóstico que ele tem. Aí a gente tem também, né, a questão relacionada à hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada a gente sabe que é o teste que é feito para determinar aí como é que está o tratamento de quem tem diabetes, e um maior percentual de glicosilação da hemoglobina indica um maior valor médio aí de glicemia, e um menor valor médio de glicemia também. E, por último, exatamente, a gente associar, né, conseguir levantar essas informações com o nosso aluno ali com diabetes no momento da anamnese, da avaliação física, conseguir determinar com ele se ele tem a presença de complicações crônicas ou não. Então, de acordo com o que a gente identifica, né, dentro dessas possíveis situações que vão, na verdade, jogar areia na possibilidade da gente aplicar o HIIT para o nosso aluno com diabetes, mas é algo que precisa sim ser levantado por nós. Não adianta
simplesmente assim, a pessoa tem diabetes, não, tá bom, vamos fazer o treino de HIIT. Não é bem assim, porque você pode, na verdade, com a ideia de estar ajudando, acabar prejudicando esse indivíduo. Então, antes de tudo, uma avaliação, tanto na parte da anamnese, como também uma avaliação física. Isso é fundamental, porque qual é o grande problema que a gente tem? O indivíduo que tem diabetes, ele não é um indivíduo normal. Ele tem um problema inicialmente, ele tem um problema metabólico? Sim, mas tem. Não pode ser considerado a gente pegar e falar, prescrever o exercício para quem tem diabetes, quem não tem é a mesma coisa. Não é. A gente sabe disso, que não é. Então a gente tem sim que ficar atento a todas essas situações. Além disso, controlar todas essas situações. É extremamente importante fazer as medições de glicemia antes de iniciar o exercício, muitas vezes durante o treinamento também, para ver como está comportando ali, como é que o organismo está entendendo, né, a carga interna ali do esforço que está sendo feito durante o treinamento, e também acompanhar depois a glicemia no pós-treino. Isso é fundamental, não tem muito como correr disso. Além disso, a gente tem ainda a questão relacionada a, normalmente, os testes ou as predições, porque os protocolos normalmente são assim, você dá o estímulo lá a 90% da frequência cardíaca máxima, você dá o estímulo a 85% da frequência cardíaca máxima. Essa é uma possibilidade. E normalmente você consegue isso de que maneira? Com fórmulas de predição. Só que as fórmulas de predição, elas são desenvolvidas para os indivíduos que não têm nenhum tipo de patologia, não tem nenhum tipo de alteração. São aqueles indivíduos que estão na norma, por isso que é chamado de indivíduos normais. Então, dentro disso, você não pode simplesmente chegar para o seu aluno com diabetes, per quantos anos você tem, e colocar lá 220 menos a idade e aplicar um percentual em cima desse valor estimado aí de frequência cardíaca máxima. Porque esse indivíduo ele pode ter aí complicações micro ou macrovasculares, além de modificações também na parte do sistema nervoso. Se ele tem neuropatia periférica, se ele tem neuropatia autonômica, vai influenciar diretamente o modo com que o coração dele vai ter resposta de acordo com o estímulo que a gente dá. Então, vai ter uma diminuição mais retardada da adrenalina, né, do próprio glucagon, aumenta o risco de fazer hipoglicemia. Então, tem uma série aí de problemas que a gente precisa sim levar em consideração. Então, jamais a gente deve prescrever ali o exercício para quem tem diabetes. Estou falando no exercício, claro, que vai exigir um esforço maior desse indivíduo. Vai ter que fazer uma prescrição adequada para aquele indivíduo, de maneira personalizada. Então, precisa sim aplicar algum tipo de avaliação desse indivíduo. Tem que ser feito um teste ergométrico com ele. Não tem outra maneira. Não dá para a gente usar uma fórmula e acreditar que aquilo ali você está tendo resultado. Porque pode sim. O problema das fórmulas qual é? Você pode tanto subestimar, que até aí não é grande problema. Porque se você está subestimando, quer dizer, você está prescrevendo com uma base menor do que realmente é o valor, não tem grandes problemas. Você está dando um estímulo menor. Vai demorar mais para você ter resultado. Até aí não está pondo exatamente a vida da pessoa em risco, mas pode também superestimar. Então, por exemplo, a frequência cardíaca da pessoa, a real, né, vamos supor que seja aí 160 batimentos por minuto, mas no cálculo lá pela fórmula está dando, sei lá, 180. E você vai pegar a referência do quê? De 180. Então você está superestimando o que aquela pessoa realmente suporta de esforço. E, consequentemente, nessa situação, a gente coloca a vida do nosso aluno com diabetes em risco. Então, duas coisas que eu quero que vocês, como profissionais de educação física, entendam, e se você tem diabetes, também entenda isso, porque às vezes eu falando como diabético, a gente muitas vezes fala, não, mas eu tô bem, tô controlando, tô super legal. A gente nunca sabe. A gente olha, né, como dizia minha avó, né, fala assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, não dá pra gente saber, não dá para estimar. Então, consequentemente, você precisa sim fazer uma avaliação. Então, se você tem diabetes, vai ao médico, pede ali, avisa que você vai fazer exercício, vai começar a fazer exercício, ele vai prescrever um teste ergométrico de esforço para você, ele vai colocar vai pedir outros, né, exames bioquímicos aí que são necessários, e ótimo, faça todos esses exames, faça sim essa bateria de exames, isso é muito importante. E na hora que esse indivíduo chegar para treinar com a gente, claro, o teste ergométrico de esforço que é aplicado, foco dessa avaliação física, desse teste, está mais voltado
para ver se durante o esforço esse indivíduo ele realmente tem algum risco para a saúde dele ou não. Normalmente o protocolo que é utilizado ele é um protocolo para quem é condicionado fisicamente. E não importa se você é uma pessoa que está acima do peso, não é. Se você é condicionado, não é. Não importa. Eles usam esse protocolo porque é um protocolo que realmente vai tirar a homeostasia do sistema de qualquer pessoa, seja ela treinada ou não. Se não for treinada, vai acontecer mais rápido ainda. Mas o que está buscando o médico? Se tem isquemia, por exemplo. Se tem algum problema na repolarização ali da parte do miocárdio. Então, e variações também, por exemplo, tem um pico de hipertensão. Então, essas situações é que estão sendo avaliadas, né? A avaliação da própria frequência cardíaca também. Então, o foco do teste é outro. Para nós profissionais de educação física, a gente quer aplicar um teste para determinar aonde é o máximo que esse indivíduo chega durante o esforço, de uma maneira gradativa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente pega como referência, né? Já vi aí profissionais pegando o teste ergométrico de esforço que a pessoa trouxe lá e usando aquilo lá como referência. Se no médico foi feito, ó, não teve nenhuma alteração, então tá bom, você pode aplicar o teste. Consequentemente, você vai ter dados suficientes para aplicar também o HIIT nesse seu aluno com diabetes. Só que aí a gente tem outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, primeiro eu falei do HIIT, as classificações que a gente tem aí de tipos, né, de protocolos de HIIT, e além disso a gente tem também a questão relacionada ao diabetes. O indivíduo fez o teste, não tem nenhuma complicação, e dá para a gente aplicar o treino de alta intensidade? Dá. Então tudo bem, aí vai ter que escolher um protocolo. E aí a gente sabe que tem vários protocolos aí para serem trabalhados, mas a gente sabe que tem, o que é muito comum é usar o treino em esteira, né? Então, esteira pode-se usar, se na academia tiver aí com inclinação, então pode usar aí a corrida na esteira, então com inclinação aí de mais ou menos 5,3%, né, o quanto ela vai inclinar, e nessa inclinação aí trabalhar com séries lá com 15 segundos a 90% da frequência cardíaca máxima e 15 segundos com 70% da frequência cardíaca máxima. Então, quer dizer, nessa situação, você vai fazer aí, né, vários estímulos, geralmente o protocolo original ele marca aí 47 séries, né, de 15 segundos por 15, e, consequentemente, para quem? Para quem está condicionado, para aquele indivíduo que você já está treinando ele, ou ele já está chegando para treinar com você, mas ele já tem uma experiência aí, já tem uma condição, né, cardiorrespiratória boa, que já passou pelo treinamento aí contínuo, então é um indivíduo que está condicionado, nesse dá para a gente trabalhar assim. Ou então, muitas vezes, existem, né, esteiras no condomínio ou mesmo na academia aí que não tem inclinação. Então tem também protocolos que normalmente são usados aí sem a inclinação e normalmente aí sendo feito mais ou menos 10 séries, né, com o estímulo aí a 90% também da frequência cardíaca máxima e a recuperação caminhando a 5 km por hora. Então para quem serve aí também, para quem não é aí muito condicionado. E dessa maneira você pode também não precisa exatamente fazer 1 para 1 nesse momento, porque se o indivíduo é pouco condicionado, você pode fazer uma proporção diferente, fazer, sei lá, 1 para 2, 1 para 3. Você dá um minuto ali de estímulo para esse indivíduo, né? 1 minuto de estímulo e depois, ao invés de ele ficar recuperando 1 minuto, ele recupera em 2 ou recupera em 3. E depois você vai diminuindo esse tempo de recuperação até chegar em 1 para 1. Então, esse é um protocolo que normalmente ele serve aí para quem não é tão condicionado. E claro, já tirou todos os fatores de risco, ou se tem algum fator de risco, a gente tem que saber como lidar com ele durante aí o esforço. Existe um protocolo que ele é usado, né, para pessoas que estão para obesos ou com excesso de peso, ou mesmo ele é indicado para pessoas que têm diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que é um protocolo que é feito em bicicleta ergométrica. Então, esse tipo de protocolo, ele vai ser feito aí basicamente 10 séries, né, pedalando lá entre 80 e 100 RPMs, né, e com 90% aí da frequência cardíaca máxima. E depois o tempo de recuperação vai ser entre 30 e 40 RPMs. E a situação é bem parecida com o que eu falei anteriormente. Você pode começar, esse indivíduo não é tão condicionado, então dá 1 minuto ali de estímulo e depois 3 minutos para recuperação, por exemplo. Né? E você vai depois modificando isso de acordo com o que
conforme o seu aluno ele vai progredindo aí em termos de condicionamento físico. Então, essa situação ela é bastante aplicável, né? Existe também um outro protocolo que é usado também no transporte, né? No elíptico, que pode ser feito aí também 20 repetições, só que aí faz 30 segundos a 85% da frequência cardíaca máxima e 1 minuto com 55 a 60% da frequência cardíaca máxima. Também é a mesma situação aí, pode dar 1 minuto de esforço, né? Quer dizer, o estímulo, né? 30 segundos de esforço e depois 3 minutos ali recuperando, depois 2 minutos, 1 minuto e assim por diante. Então, a adaptação ela é necessária, isso aí a gente, como profissional de educação física, a gente sabe que precisa ser respeitado. Eu acho que o único ponto de atenção, né, que a gente precisa sim considerar na hora de responder a pergunta, eu estou treinando alguém que tem diabetes, eu posso aplicar o HIIT, por exemplo, nessa pessoa, o que vai responder a essa pergunta é exatamente você, na anamnese, identificar, né, fatores de risco aonde normalmente não é indicado o exercício com alta intensidade, que isso pode vir a agravar a situação de saúde do seu aluno com diabetes. Agora, eliminando esses fatores de risco, sim, eu posso aplicar. E aí você vai, claro, determinar aí, um protocolo de acordo com o equipamento que você tem, né? Então, eu dou aula para a pessoa lá, sei lá, no condomínio onde ele mora, lá só tem bicicleta ergométrica. Então, você vai aplicar um protocolo de HIIT na bicicleta ergométrica. Só tem esteira e a esteira não tem inclinação. Então, é o que você vai usar. A gente vai trabalhar com as ferramentas que a gente tem disponíveis. Então, sim, é possível trabalhar com o aluno que tem diabetes, aplicar o HIIT, só que a gente precisa sim pensar na segurança do nosso aluno. E a segurança da saúde dele, claro, né? A gente está fazendo exercício para ajudar a melhorar e não para piorar a situação, e também pensar na nossa segurança como profissional. Porque se você errar nessa situação, quer dizer, eu vou fazer exercício, mas eu não fiz um teste com ele. Então eu não sei exatamente qual é a frequência cardíaca máxima dele do teste. Né? Uma outra proposta também que é feita é muitas vezes trabalhar com intensidades, né, com referência à velocidade do consumo máximo de oxigênio. Então, durante o teste, você pega a velocidade que está ali na esteira, né, ou a intensidade que tem na bicicleta, e aí você prescreve com base nessas referências também. Isso aí também é possível ser feito. Mas o detalhe é uma anamnese extremamente eu ia falar, extremamente eficiente no sentido de conseguir detectar se tem outros fatores de risco, outras doenças associadas ao diabetes e que podem, né, serem contraindicados ou ser contraindicada a prescrição do HIIT para essa pessoa. Esse é o primeiro detalhe. Não tem contraindicação, então vamos prescrever o HIIT, mas de uma maneira totalmente segura, porque é para uma população especial. Então, obrigatoriamente, um teste ergométrico, seja ele feito na bicicleta, na esteira, não importa, mas tenha uma referência de como você vai prescrever o exercício para esse indivíduo. Dessa maneira, o resultado, sim, ele é garantido. Todo mundo vai ficar feliz, né? A pessoa vai ficar feliz e nós também vamos ficar felizes de ver aí o resultado com o nosso aluno com diabetes. Tem 2 artigos que eu separei a respeito do HIIT. Ele, na verdade, foi escrito a parte 1 e a parte 2. Então, ele traz bastante informações a respeito do HIIT. Eu vou disponibilizar para vocês, para quem faz parte aí dos meus grupos no Telegram. Então, para quem está lá no grupo do professor Roberto Doro, ou mesmo no da Semana da Prescrição do Exercício no Diabetes, eu já vou disponibilizar esses 2 artigos aí para vocês. Tem a parte 1 e a parte 2. São 2 artigos bem bacanas aí sobre o HIIT, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigado aí a vocês que me acompanharam até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!